Andiamo a lavorare, quesadita. Dove stai? Dove stai, questo gelada conquessada? Dove stai? Mi piace lavorare, mais ou menos, mais ou menos. Parlavo de calcio ou não parlavo de calcio? Parlavo de calcio, vamos falar de futebol, perdão. Nunca pensei que Terra Nostra fosse me ajudar em alguma introdução de vídeo do Gelada Conquessada. Mas melhor do que estar em Milão, já para Liga dos Campeões, já nesse contexto de quartas de final, é abrir uma italiana, calma. Uma cerveja italiana, olha aí, ó. A famosa Moretti, que vocês me pedem tantas vezes aqui no canal. E não vão perder tempo, né? Bora? Cadê? A nossa, primeiro de tudo. Temperatura ambiente, viu? Eu sei que tem gente que odeia, não é o ideal. Entretanto, eu tô saindo de um processo de gripe da Alemanha semana passada, né? E na sexta não gravei o gelada porque meti o atestado médico. Mas não foi braço curto, não. Não foi bracinho de jacaré, não foi migué. Foi porque realmente eu tava zoadinho da garganta e depois, no sábado, eu tinha que gravar pós-jogo do Der Klassiker, do futebol alemão. Domingo fiquei com a família e hoje já estou em viagem, né? Cobertura da Liga dos Campeões. E por isso não poderia deixar de responder todas as perguntas. Todas não, né? Não sou hipócrita. Não sou canalha para mentir para vocês, mas responder boas perguntas que vocês mandaram. Então, sem perder tempo, bora lá. Vamos começar com o Pedro H0911, que mandou uma pergunta sobre o Borussia Dortmund. Aliás, perdão para uma galera do Borussia Dortmund, porque no jogo pós Der Klassiker, né, no vídeo que eu gravei aqui, eu falei muito mais sobre Bayern do que Borussia, e tinha gente que queria ouvir mais sobre Borussia. É natural, o Bayern está brigando pelo título, o Borussia está em oitavo lugar, ou estava em oitavo lugar naquele momento. E também dentro da Liga dos Campeões a possibilidade maior é do Bayern, não do Borussia, depois do 4-0. Mas mesmo assim, é óbvio que a galera quer e pedidos são ordens. Então vamos falar um pouquinho do Dortmund. Ele manda aqui, o Niko Kovac tem chance de levar o Borussia para algum lugar na próxima temporada? Cara, chance tem. Eu acho que o Borussia Dortmund precisa, primeiro, as atitudes, as ações precisam partir de cima para baixo. A direção tem errado constantemente, não só na contratação de jogadores, mas também na formação de plantel, do que o time precisa, não precisa, que jogador que você pode liberar, que jogador que você não pode, que jogador que você lapida para vender e quando você vai vender. Eu acho que o Borussia passou por muito tempo sendo um clube vitrine, um clube vendedor e se preocupando muito mais em vendas do que propriamente em títulos, que se perdeu um pouco nos últimos 2 anos nessa gestão. E aí você começa com trapalhadas em relação a treinadores, que fizeram com o Terzic na temporada passada é uma sacanagem, contratar o substituto do Terzic para ser adjunto dele, ou seja, botar a cobra dentro do vestiário. Depois o Sarrin montou o plantel para essa temporada, foi mandado embora, chegou o Kovac. O problema do Borussia Dortmund hoje não é o Kovac, mas eu também não acho que é um treinador especial que vai fazer um grande trabalho na próxima temporada. Eu acho que é preciso tomar uma decisão. Quem for assumir para a próxima temporada tem que começar a planejar todo o plantel, para ver quem vai buscar de reforço, como a gente quer jogar, como eu vou aplicar isso dentro dos treinamentos, que jogador específico que eu preciso. Pô, contrataram o Ian Couto é um grande exemplo disso. Para ser lateral direito, o cara não é lateral direito, é ala. Muito ofensivo, é um desastre de lateral direito muitas vezes na marcação. Então, assim, se for jogar com 3 zagueiros, faz sentido uma contratação como essa. Se não for, não faz. Os jovens jogadores estão afim ou não estão afim? Quem não tiver afim, vende. Não adianta você ter Duranville, né? Bayern Gittens, ADM, se esses caras só estão afim em noite de Liga dos Campeões. Porque você precisa montar um time. Desde a saída também do Bellingham,
Nunca mais se encontrou um jogador de ponto de equilíbrio no meio campo. O Brandt está cada vez pior nessa temporada, fez jogos muito ruins recentes. Então, assim, é preciso saber onde quer chegar e com quem quer chegar. Se é com o Kovac, então já comece a pensar na próxima temporada inteira com o Niko Kovac. Se não, vá buscar outro treinador. O Geilson falou aqui, ó, Geilson09. Vai falar de Corinthians ou não? Vamos falar de Corinthians um pouquinho aqui. Eu não gravei no pós-clássico também por conta da minha voz. O jogo terminou já de madrugada em Portugal e eu não gravei. O jogo foi 2-0 pro Palmeiras, né? E eu, como coloquei aqui na thumbnail, eu quero falar sobre esse jogo um pouquinho com mais afinco, respondendo o nosso internauta. Um jogo horroroso do Corinthians, né? Acho que isso fica nítido. Ficou barato 2-0. Especialmente no primeiro tempo, os 30 primeiros minutos, o Corinthians foi amassado pelo Palmeiras, mas não apenas na parte tática, e na parte tática também, porque o Abel corrigiu alguns erros que ele não conseguiu corrigir nas finais do Campeonato Paulista, especialmente também porque o Corinthians não tinha todos os jogadores à disposição e ele conseguiu fazer isso com mais facilidade, como por exemplo anular o Carrilho, né? Colocou um jogador e uma marcação especial para dar o bote no Carrilho para não deixar ele respirar, que hoje é a cabeça pensante do meio-campo do Corinthians. Mas também pela questão de fome, de vontade. O Corinthians ganhou o Campeonato Paulista e muitas vezes eu tô vendo esse time de barriga cheia. No discurso, você pode passar para fora, ganhamos o Paulista, temos que ter agora calma no Brasileiro porque o time ainda não está completo, tem muito jogador no departamento médico e tal. Mas na fome, na vontade dos jogadores, isso não pode acontecer. O Palmeiras entrou com muito mais vontade do que o Corinthians. Tá bom, o Palmeiras estava com o Corinthians engasgado na garganta. Mas a prioridade não é o brasileiro, não é esse o discurso que estão tentando vender. Então você tem que entrar, independentemente com reserva ou titular, com uma postura de luta, de batalha, de entrega. E o Corinthians não teve isso no primeiro tempo. Deu muito espaço para o Palmeiras chegar. Os gols que tomou foram de fora da área, ninguém protegendo a intermediária. Isso é inadmissível quando você tem Ranieri e Martinez. O próprio Carrilho foi mal num dos lances, né, num dos gols do Palmeiras. Mas eu tenho a impressão de que o Palmeiras deixou escapar a oportunidade de golear o Corinthians. O Corinthians tem alguns problemas atuais e alguns problemas crônicos já do que é esse plantel, do que é esse elenco. O atual é essa barriga cheia, são jogadores no departamento médico, e entender quais são as prioridades. Porque se vender que é o Campeonato Brasileiro, tem que dar vida no Campeonato Brasileiro. Eu não gosto desse discurso, tá? Porque eu acho que Copa do Brasil e Sul-Americana podem ser bons caminhos também. É muito cedo para o Corinthians abrir mão e falar, não, nós vamos jogar o Brasileiro. Muito cedo. O Corinthians, com times muito piores nos últimos anos, chegou longe nessas competições que eu falei aqui. Ou eu estou mentindo? Então, muito cedo para esse discurso. E um outro ponto é que o problema crônico é na linha defensiva. Se o Corinthians não for ao mercado agora no meio do ano contratar jogadores para o setor, o Corinthians não vai ganhar mais nada em 2025. O Corinthians não ganha mais nada em 2025. Precisa reforçar. Como, por exemplo, buscou o Anguilleri, precisa de soluções de 2 zagueiros, pelo menos, e mais um lateral direito para pressionar o Mateuzinho, para que o Corinthians consiga ter fôlego aí. O discurso do Ramon e do Emiliano sobre o sistema defensivo me desagrada muito. Quando ele vem falar, nós temos muitas opções para a zaga. O Corinthians testou 1, 2, 3, 4 formações com as opções que tem. Gustavo Henrique, Félix Torres, Kaká, André Ramalho, Choca. Me diz aí qual formação deu certo. Um ou outro jogo pode até ser. Mas me parece aquelas bombas relógio, né? Que você não consegue desarmar e qualquer hora vai explodir.
As partidas recentes do Félix Torres, do próprio André Ramalho, do Kaká, são horrorosas, cara. Infelizmente são horrorosas. Eu não estou dizendo que esses jogadores, por exemplo, não poderiam ser o Gustavo Henrique, o André Ramalho, reservas ou eventualmente titulares. Mas você precisa de reforços para o setor. Você precisa de reforços para o setor. Um outro ponto de interrogação é o Coronado, né? Para pagar o valor que se paga no Coronado, o Coronado precisa render mais. Não só na questão física, né? Precisa estar apto para jogar, porque mais uma vez esteve lesionado contra o Palmeiras, mas também na questão de rendimento dentro de campo. Hoje nós temos um reserva de luxo pelo que ganha o Coronado. E o Garro, ele não vai jogar todas as partidas, né? Então, assim, precisa começar a pensar na reformulação do elenco para o meio do ano. Já que não se gastou nada na última janela, né? Segurou-se jogadores e tal, mas não se gastou nada. A janela do Corinthians é agora. Porque já gastou muito no mesmo período no ano passado. Então, o Corinthians tem que se preparar. A atuação contra o Palmeiras foi pífia. E em derby, com a mentalidade que entrou, não pode entrar, não. Não pode. Poucos se salvaram. Talvez o Memphis foi o que mais se salvou, o que mais buscou, o que mais tentou, o que mais fez uma outra jogada de efeito, enfim, tentou tirar alguns coelhos da cartola, brigou e tal. Mas de resto, pouquíssimos jogadores se salvaram. Gabriel Rosa mandou: final da Champions, Arsenal e Barcelona é um bom palpite. Ainda tem muita água para correr por aí. A Inter de Milão é um time muito chato. Vamos ver se o Bayern também não apronta agora. Mas é um bom palpite. O meu palpite é Barcelona e Paris Saint-Germain. São os dois times que mais jogam bola hoje. Mas, enfim, quando o Arsenal eliminar ou se eliminar o Real Madrid, vai ganhar uma sobrevida, uma força extra para tentar chegar à final da Champions novamente. Lembrando que o Arsenal nunca ganhou a competição e já tivemos um Arsenal-Barcelona neste século, né? 2006. Final de 2006, Ronaldinho Gaúcho, Henry e tal, com o Lehmann sendo expulso. Mas é um bom desejo. Gosto dessa final, tá? Gosto. O Pablo Nove César. Breno Bidon tem espaço em quais times europeus? Talvez ele seja vendido na próxima janela. Pô, cara, acho que o Breno é um jogador de futuro, né? Eu, se fosse ele, não iria para nenhum Tubarão já, porque não vai jogar. Dava um pulo aqui em Portugal e num Porto, por exemplo, num Benfica e começava a trabalhar por aqui. O problema é a grana, né? Vamos ver se quanto que o Corinthians vai pedir nele. Talvez um clube de Premier League de meio de tabela consiga pagar algo que o futebol português não vai conseguir. Mas eu acho que é um jogador em desenvolvimento. Tem que ter calma com o Bidon também, porque ele tem muito, muito talento. Eu gosto muito do jogador, mas fisicamente, já conversei com algumas pessoas sobre isso, inclusive, é um jogador que ainda está abaixo, é um jogador que tem dificuldade na recuperação de bola. Por exemplo, as estatísticas do Breno Bidon, elas mostram pouca recuperação pós-perda, né? Pouco embate físico. Diferente do Pedri, que parece ser um jogador do mesmo porte físico, mas que intercepta muito bem, recupera muito bem, é líder de La Liga de recuperação de bola, né? Então, acho que o Bidon tem que evoluir em bastante coisa aí, mas está no caminho certo. Tem muita categoria, né? Muito talento. Enfim, o Igor Melo acha que realmente o Vincent Kompany é técnico de clubes para o Bayern nesse momento? Sei não. Cara, ele vai continuar mais uma temporada. Ele vai ganhar a Bundesliga e eu não acho que ele é o principal culpado do momento que o Bayern está, porque ele perdeu muitas peças e sinceramente, olhando o que o Bayern fez nas oitavas de final da Champions, os dois jogos contra o Leverkusen, ficou-se na Baviera com um gostinho de quero mais. É aquilo que o Bayern precisava, é aquilo que o Bayern do Kompany é. O ideal é mais próximo daquilo. Ganhando a Bundesliga, recuperando esse título, eu acho que ele permanece para a próxima temporada. E aí sim, vai ser uma temporada que vai se cobrar mais do Kompany na Champions.
vamos ver. Não acabou a Champions pro Bayern, né? Se passar da Inter de Milão, chegar numa semifinal de Champions já é algo muito valoroso. E depois, contra o Barcelona, é outra conversa, é outro tipo de análise, né? Do que o cara fez bem ou fez mal. Claudian, qual o pior estádio para a imprensa fazer cobertura de Champions? E qual o melhor? O melhor, para mim, tá entre Allianz Arena e o do Tottenham. Só que o Tottenham pouco vai à Champions. O pior, eu acho que é o San Siro, por conta. É um estádio velho, é um estádio grande, as coisas são longe, um ponto do outro, tem que fazer malabarismos para sair de trás do gol, para chegar até as zonas de entrevistas rápidas. A internet é uma merda. Enfim, perdão aí a palavra, mas é isso. É basicamente isso. O mestre Stifler, beber cerveja trincando ou jogar no gramado descalço? Dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Ó! Sequenciazinha aqui, o B. Ferraz manda: como fazer madridistas acordarem para a realidade que não se vira em cima de todo o time? Eu acho que não vai virar, mas eu falei isso em vários momentos em outros jogos. Se tem um time capaz de virar, é o Real Madrid, no Santiago Bernabéu. Não, eu acho que dessa vez não vai acontecer. Mas eu não duvidaria, não vou chegar e apostar, por exemplo, o Toba. Não vou, até porque não se aposta. Não vou apostar o Toba para esse tipo de jogo. Pô, é o Real Madrid, é o Santiago Bernabéu, é o Pacto, é o Inferno de Asa, enfim. Já vimos muitas e muitas vezes um filme em looping, né? Então vamos esperar, mas eu também acho que não vira. O Igor Lisboa Oficial. Qual zagueiro você acha que seria uma boa para o Bayern? Poderia vender o Kim Min-jae. Eu não venderia o Kim Min-jae, porque eu não sei se o mercado vai pagar o que o Bayern pagou nele. 50 milhões, mais ou menos isso. Deixaria o Kim na reserva e traria um zagueiro de elite para jogar do lado do Pamecano. Talvez o Nico Schlotterbeck. Ia lá no Borussia Dortmund, batia, ver qual é a situação. Acho que é um dos melhores zagueiros alemães, né? Você tem alguns de Premier League aí que de repente pode pindar. O, o Murilo, que muita gente bateu aí na última convocação para a seleção, faz uma grande temporada. Só que aí tem o preço, a taxa Premier League, né? O que complica bastante. Mas, enfim, tem nomes no mercado que o Bayern poderia apostar. E o Igor Rizos também manda aqui: acha que o Luiz Henrique é uma boa escolha para o elenco do Bayern? O Luiz Henrique, meio atacante, ex-Botafogo, está no Olympique de Marseille. Fiz uma entrevista com ele quando o Olympique de Marseille jogou contra o Porto, logo quando ele chegou na Europa. Tem evoluído muito, não sei se seria titular, mas é uma opção mais barata do que o Bayern está vendo em outros cenários. Eu não acompanho tanto o Olympique de Marseille assim, mas os números são interessantes. E não só o Olympique que recebeu sondagens do Bayern, mas também da Inter de Milão, né? Então fica de olho nessa transação que me parece uma coisa que o Bayern está querendo muito. Porque o Freund gosta muito do Luiz Henrique, né? Um dos diretores responsáveis pelas transferências hoje do Bayern de Munique. E ele manda aqui: Quesada, sou teu fã, adoro sua cobertura do futebol alemão, quando você valoriza a Bundesliga. Grande Bundesliga. Amamos todos. Carrasco André, salve Arthur. Alguma chance do Cristiano Ronaldo jogar uma temporada em Portugal? Hoje é zero. Zero. Ele já disse que não quer, que não faz sentido, que só faria sentido comprar um clube em Portugal. Ele não quer se enfiar dentro do futebol português, porque ele acha que é dar um passo atrás em tudo aquilo que ele já conquistou, e financeiramente para ele compensa ele ficar na Arábia Saudita até o final da carreira, cara. É muita grana. E é um cara que já não tá pensando só na parte esportiva, ele também tá pensando no futuro a curto prazo, em investimentos, em ter mais grana, mais capital, mais capital. E na Arábia ele consegue muito mais do que Portugal, né? Não tem almoços grátis. Enfim, Rhodes SNX.
Musiala tem perfil de bola de ouro? Pra mim, o Olise tem mais. O Olise tá jogando muito, né? Parece mesmo que eu tô tomando uísque, mas ainda bem que eu mostrei pra vocês a Moretti aqui. O Olise tem mais, cara. É, eu acho que o Musiala é mais genial do que o Olise. Só que o Olise é um cara muito efetivo e muito regular. O Olise ele tem números espetaculares essa temporada. E é um cara que não joga mal, né? O Musiala tem alguns jogos apagados na temporada, mas eu ainda acho a genialidade do Musiala algo acima da média e mais do que o Olise. Veremos. Aí também tem uma coisa que é o desenvolvimento do jogador. Ninguém, há 3, 4 anos, diria que o Rafinha poderia estar brigando por bola de ouro, cara. E olha onde o cara tá agora, tá brigando por bola de ouro. Então tem muito a ver com o desenvolvimento, com a temporada, com o momento, enfim. O Pristinotti, o que você acha do Corinthians parecer estar largando a Sul-Americana? Já falei aqui. Um abraço, Pristinotti. Não gosto do contexto, não gosto do tom. Enfim. O. Ih, rapaz. Luan R15. Tá armado? Quesada, por que ninguém fala da temporada mágica do Mais? Ih, o Mais não. O Mais tá perdendo o fôlego, hein? A temporada é muito boa. Grandes vitórias contra adversários difíceis em que o Mais não era favorito. O trabalho é bom, mas eu acho que não vai pegar G4, não. Acho que não pega a vaga na Champions. Acho que o sonho está acabando diante dos últimos resultados. O Percel Macedo, chateado que você não filmou a resenha com o Cambiaço. Para quem não sabe, naquela palhaçada que eu resolvi fazer na Allianz Arena de subir em cima da bola, provocando a Confederação Brasileira de Futebol, o Cambiaço estava olhando atrás e depois ele me pediu a bola, eu toquei a bola para ele com uma categoria assim, ó, pá, chapadinha que foi queimando a relva, sabe? Ele dominou com aquela elegância. É muito louco, cara, porque eu lembro que no início da faculdade a gente tinha uma espécie de campeonato de videogame da galera lá na minha república, lá em São Bernardo do Campo. Juntava a madrugada toda, ficava jogando videogame e a gente montava os times, né? Fazia um sorteio, quem escolhia qual jogador e tal. E o meu time, pô, tinha um cambiaço, isso lá em 2009, 2008, 2009, que jogava o fino da bola. Eu era fanzaço do cambiaço. E aí, em 2025, tô dando um passe pro cambiaço. O mundo gira. Road Big Dream mandou aqui. O que falta para o futebol feminino ter mais espaço nas mídias? É uma evolução, cara. É... As pessoas precisam consumir mais futebol feminino. E para isso, você precisa investir mais no esporte, criar mais competitividade, criar mais subsídios para que os campeonatos sejam fortes, não só a Champions, por exemplo, mas dentro de contextos nacionais, para depois você captar o espectador. Pô, Quesada, mas já tem muita gente que assiste, lota estádio. É verdade. Em jogo grande. A realidade em Portugal, ela é ruim, por exemplo. A realidade no Brasil, ela é longe de ser o ideal. Mas é um processo, é um trabalho muito de formiguinha. Primeiro, porque há muito preconceito, e segundo, porque realmente tem um tempo de maturação para você captar esses espectadores. Enfim, é, eu acho que está melhorando, tem melhorado e merece melhorar. Eu fiz algumas coberturas, acompanhei alguns jogos aí do futebol feminino, especialmente na Liga dos Campeões nos últimos tempos, e tem bons jogos, muito bons jogos, jogos de primeira linha. É diferente um pouco o ritmo, a parte física, né, em termos de consistência e tal, mas tem qualidade, inclusive tem mais espaço, muitas vezes, coisa que o futebol masculino hoje cada vez menos tem. Então você precisa
ter paciência, investimento, investimento, investimento. Eu acho que tem desenvolvido bem, cara. Talvez num ritmo que não se esperava mais, mas tem desenvolvido bem. Pelo menos é a minha sensação, né? Vini 97 Santos. Hoje o Rafinha é o melhor do mundo? Sim. Se terminar hoje a temporada, o Rafinha é o melhor do mundo. Jacob Sharon. Quem é mais perturbado? Você, Beckler ou Fred Caldeira? Eu. Eles têm outras características, mas o mais maluco sou eu. Eles. Um bebe mais, que é o Fred. Outro faz mais exercício, que é o Beckler, mas o mais maluco sou eu. E ele manda aqui. Jacob Sharon, por que o Sané desperdiça tanto seu talento? Tá aí uma pergunta muito boa, né? É um jogadoraço que passa ano e sai ano, parece que é um cara que perde muito rápido o foco e não tem sangue, né? É um pouco frio muitas vezes. Mas realmente é um cara que, se dedicasse tanto ao futebol, do tamanho do talento que ele tem, poderia estar brigando aí, inclusive por prêmios individuais e, enfim, para ser unanimidade hoje no Bayern, que ele não é, né? Inclusive vai ter que diminuir o seu salário. O Genivaldo UFC manda Barella ou Virtus. Cara, não tem comparação. Eu gosto muito do Barella, tá? Mas o Barella tem 28 anos. O Virtus tem 21. O Barella não tem 40 gols na carreira. O Virtus já tem mais de 70 gols na carreira. São posições diferentes. Um é 8, 8 é 10. E pra mim, como potencial, o Virtus tem muito mais. Inclusive o Bayern de Munique está querendo pagar aí na casa dos 140, 130 milhões de euros pelo Virtus. O Victor Langmantel. Meu sonho é ir num jogo de Champions, batalhando por isso. Continua batalhando que vai dar certo. A gente sonha, a gente batalha, a gente conquista. Se precisar de alguma dica, manda DM. O José Dalci Santos. Virtus no Bayern ou Virtus no City? A pergunta é boa, hein? Vamos lá. Eu acho que o Virtus, por ter 21 anos e pelo caminhão, pela montanha, pelo projeto que o Bayern oferece para ele, pode ser melhor do que ir para o Manchester City. E eu explico por quê. O Virtus não fala inglês direito. Inclusive, nas entrevistas one-to-one, a gente não pode pedir o Virtus porque ele não fala inglês. Então, ele teria que se adaptar em relação à língua. Teria que se adaptar em relação ao país, ao estilo de jogo do Manchester City. Enquanto no Bayern de Munique, ele estaria dando um salto natural de um clube que é mediano para grande, que é o Leverkusen, dentro do futebol alemão, e indo para o maior da Alemanha, indiscutivelmente. Fica mais perto dos seus parentes, amigos, realidade, língua. E é o sonho de todo moleque alemão jogar um dia pelo Bayern de Munique. A maioria quer jogar no Bayern de Munique. A relação do Uli Hoeneß, que é o presidente honorário do Bayern, que ainda continua mandando, com a família do Wirtz é muito boa. O projeto giraria em torno dele e do Musiala, que são companheiros de seleção alemã, ou seja, até mesmo para os dois dentro da seleção alemã faria sentido, porque estariam mais entrosados. Então eu acho que o Bayern poderia ser o movimento mais interessante nesse momento. Pô, que sadia, mas é o City, o Guardiola, a Premier League, tudo isso conta também. Não estou dizendo que era ruim, seria ruim, mas ele tem 21. Fecha um contratinho aí com 3, 4 anos, né? 4 anos de Bayern. Com 25, ele ainda pode dar um salto para outra liga. Um salto é difícil, né? Porque você já está num dos maiores da Europa, mas para uma liga mais visada, vamos supor um Real Madrid ou Barcelona, ou até mesmo o Manchester City vai bater na porta novamente, eu acho que o Bayern seria o processo melhor para o Wirtz. Curtinhas aqui, ó. O Darlison Oliveira mandou: Quesada, você assistiu o documentário do Memphis? A visão dele sobre o Brasil e Gana. Vi algumas partes, não vi inteiro ainda. Quero ver.
Quem fez foi o Ulisses Neto, trabalhou com a gente no antigo Esporte Interativo, gosto muito do Ulisses, então eu tô interessado em assistir sim, é um cara fera, que trabalha na Inglaterra há muito tempo com esse tipo de conteúdo. Eu acho que o Memphis, ele encontrou no Corinthians algo que ele não encontraria em nenhum lugar do mundo. Esse carinho da torcida com ele, a forma com que o Brasil se apresentou para ele, é muito mais importante para ele do que propriamente para o Corinthians. É uma troca justa, mas eu acho que para ele foi muito importante. Voltou à seleção holandesa. Muita gente fala só sobre o lado, o Memphis veio jogar no Brasil. Não, o Corinthians abriu as portas para o Memphis, está pagando muito por ele. Ele vem das ruas de Roterdã, né? Tem já essa cultura. Roterdã é uma cidade meio underground, assim, meio dos guetos e meio do cultura hip hop, cultura do rap. E eu acho que foi tudo muito certo ali. Ele entendeu muito bem o que é Corinthians. E isso é uma mais-valia para ele. Ele é esperto, né? Ele sabe o que ele precisa fazer já para cativar o torcedor e não ficou na bolha. Isso que eu acho mais legal. Não ficou na bolha, chegou cheio da grana, ficou na bolha, não. Ele foi correr atrás para entender onde ele estava e ele curtiu e os caras curtiram ele. Isso é muito bom. O Robson Glima, o que falar do Onaná? Já não há palavras. O Onaná tem que fazer um grande contrato na Arábia Saudita e ganhar a grana dele fora da Inglaterra agora, porque não é possível a quantidade de falhas que ele tem. Ele já falhava um pouco no Ajax, mas foi bem. Ele já foi melhor ainda na Inter de Milão, mas no Manchester United é uma coisa. O que ele fez em Lyon é sacanagem, né? Sim. Botou o time no mato 2 vezes. Eu não tenho dúvida que o Onaná não continua no Manchester United na próxima temporada, ou pelo menos como titular. Acho que vão arrumar um jeito para substituí-lo. Rubem Amorim já está pedindo, inclusive, isso. Alex Mack. Qual a cerveja de hoje? Murettezinha aqui italiana. O Vonner mandou salve, quesadinho. O correto é Bavária ou Baviera? Os dois. Os dois estão certos. A região, né? Aquela região da Alemanha, o estado da Alemanha da Bavária. Qual reforço legal lateral para a lateral do Bayern? Pô, tem o Livramento, né? Que é um bom jogador. O Carreiras é um lateral esquerdo que eu curti muito acompanhar aqui em Portugal. Eu, se fosse o Bayern, abria o olho. Você tem algumas outras opções, mas eu acho que disponíveis tem que dar uma boa garimpada. Na Alemanha também tem alguma coisa aí, mas tem que ficar de olho. Eu gosto do Rierson também, viu? Do Borussia. Acho bom jogador. O Alex Mack também. Se Rafinha sai do Barça, o Bayern abraça? Pergunta muito hipotética. Acho que o Rafinha vai ficar no Barça por muito tempo, velho. Por muito, muito tempo. E outra, já tá com uma idade, né? Tá quase perto dos 30. Enfim, não acho que é esse o contexto. O José Eduardo, 980, mandou aqui. Fala mais sobre o Cauã Santos do Eintracht Frankfurt. Foi muito bem recentemente. Eu já acompanhei o Cauã em alguns jogos. Ele é reserva, né? O Trapp é o goleiro titular, mas esse moleque é muito bom. Ele tem 21 ou 22 anos. Esse moleque é nível de seleção brasileira, tá? Precisa ter um clube que abraça a titularidade, mas ele pega muito. Ele é alto, ele é muito bom na saída, envergadura, defesas complexas, né? Aquela famosa frase, muito bom embaixo das traves, é isso. Eu curti muito. E tem personalidade. Muito bom jogador, viu? Para voltar pro Brasil, se continuar sendo reserva na Alemanha, né? Você vê o Hugo, o que aconteceu? Saiu do Chaves, voltou pro Brasil, foi pro Corinthians, já é cotado na seleção. Quem não tá de olho no Cauã está errado. Murilo Schindwein mandou. E se Hans Flick fosse técnico do Bayern, o Bayern não subiria de patamar?
Pois bem, esse foi um dos grandes erros da atual diretoria do Bayern de Munique. E aí a culpa vai para os velhinhos do Bayern. Alguma coisa séria aconteceu que o Uli Hoeneß, que o Rummenigge não vão com a cara do Hans Flick. Alguma rusga séria aconteceu na saída do Hans Flick, pós ganhar tudo, o sextete e tal, na temporada seguinte do clube, que o retorno dele não foi possível, porque ele queria voltar, né? Antes de fechar com o Barcelona. E o Bayern não fechou com o Hans Flick, cara. Com todo o histórico de vencer tudo que venceu. Imagina só o Hans Flick, com o poder financeiro do Bayern, que hoje é maior que o do Barcelona, com o time do Bayern, que é um timaço ainda hoje, nas mãos. O trabalho do Sestete foi visto em 2020 como o acaso por muita gente da cúpula alta do Bayern. E agora no Barcelona ele está provando que não, né? O que tem de torcedor do Bayern chateado por conta disso. Treinador alemão, conhecia o clube, conhecia os jogadores, a cultura. E está provando que é um dos melhores treinadores em atividade. Então, assim, entre Hans Flick e Company tem um abismo gigantesco, cara. Mas tá aí. E a gente tá vendo a temporada, né? Enfim. J.R. Brito. Hoje, você prefere Harry Kane ou Lewandowski? Hoje, eu prefiro Harry Kane. No total, carreira, Robert Lewandowski, sem dúvida nenhuma. Primeiro que há uma diferença aí de 5 anos, 6 anos de idade, que já é significativa. Segundo, que a temporada do Lewandowski é muito boa em termos de números, muito, muito boa, é artilheiro do Barcelona, mas tem momentos que ele oscila. O Harry Kane é mais constante. E o Harry Kane entrega assistências que o Lewandowski não entrega, né? Ele é mais playmaker, ele faz o time jogar com mais facilidade. Então, hoje, eu vou de Harry Kane. Mas a carreira do Lewandowski é absurda. Não só a nível de títulos, mas a nível de números, assim. Se não tem o Cristiano Ronaldo e o Messi, é um dos caras com mais gols no século, né? Enfim. O Adriel Fernando. Aceitarias tomar uma com o seguidor quando ele for ao Porto? Moro na Espanha e vai Corinthians. Cara, eu recebo muitos convites, como vocês podem imaginar, só que eu tô com um filhinho pequeno em casa e esse momento da temporada é muito complexo. É viagem atrás de viagem. Se for no momento mais das férias, aí me manda um zap. Um zap não, né? Uma mensagem no Insta que a gente pode trocar ideia. Mas nesse momento tá fueda. Já que você mora na Espanha, fueda. O J.R. Brito também manda. Acha que o Bayern tem chance no jogo de volta contra a Inter? Acho que sim. Acho que vai ser difícil, é um dos times mais difíceis de se enfrentar hoje na Europa, mas sim. O Isaac manda aqui. Quesada, qual a porcentagem do Real Madrid virar o jogo no Bernabéu? Tem 15% para virar. E olha que eu tô sendo generoso. Mas 15% ainda é alguma coisa. Rapaz, vocês mandaram mensagem, hein? O Proença Guilherme. Seria Fred Caldeira o maior tigrão da Inglaterra? Ah, o tigre tá enjaulado, né? Fredão que vai casar esse ano. Tá enjaulado. Mas o Lorde tem charme, né? O Lorde faz sucesso, faz sucesso. Especialmente pelas roupas dele. Ele tem um sapato que lembra muito o Ronald McDonald e uma camisa também. Ou seja, eu acho que ele está tentando patrocínio com os arcos dourados. Kinect, se confirmar Virtus, Musiala, Lise, Sané, Kane... Opa. Virtus, Musiala, Lise, Sané e Kane ou Virtus, Olise, Musiala e Kane? Não, Virtus, Olise, Musiala e Kane. Você desloca o Musiala para a esquerda e como o Virtus também é um jogador pêndulo, né, que gosta bastante de cair por alguns lados, você gira a posição para confundir marcação e deixa o Olise na direita. Se bem que o Olise também cai pela esquerda. Eu acho que vai ser um
meu Deus, é um ataque poderosíssimo, né? O Alice Marteloso, qual clube quer ver na final da Champions? Eu queria ver o Bayern, porque significaria que eu iria cobrir um clube na final. Mas eu acho que uma final Barcelona e Paris Saint-Germain é a final que eu mais gostaria de ver hoje. O Adalberto Sobrinho. Qual jogo o Real foi mais amassado? 4-0 do City ou o Arsenal 3-0? 4-0 do City. Pô, os caras não respiraram, velho. E o Arsenal tem dois gols de bola parada, né? O Arsenal jogou muito bem, o Courtois fez milagres, mas tem 2 gols de bola parada. Acho que o 4-0 foi pior. Pelo menos eu fiquei com essa sensação. Eus Manuel. Olá, Quesada. Com a saída do Thomas Müller, o Bayern vai forte na próxima janela de transferências pelo Wirtz. 130 a 140 milhões de euros é o que pondera gastar o Bayern. Guardou dinheiro para isso, inclusive na última janela. Meu, é que tem muita mensagem igual, hein? João Tomé. Fala, Arthur. Já visitaste Castelo de Vide? Alto Alentejo? Vale a pena? Não. Não conheço. Já ouvi falar, mas não conheço. Mas adoro o Alentejo. Cara, Elvas, Évora, as praias. Comeu, sabe, umas migas. Tomando um belo vinho alentejano. Tá. Coisa linda. Natan Romualdo, gosta de energéticos? Sim, adoro. Inclusive, se quiser me patrocinar aí a empresa que te dá asas, eu curtiria. O Natan Romualdo, vou que o Bayern tá de olho no Luiz Henrique, viu? Do Olympique de Marseille. Falamos sobre isso. Um abraço, Natan. Está sim, está aí, está forte. Eu vou encerrar porque agora tem muita mensagem repetida por aqui. Porém, antes de mais nada, dizer que nessa semana não tem gelada, mas tem muito conteúdo por aqui. E lembrando sempre a nossa parceira KTO, né? Para as partidas da semana, para as partidas do final de semana, fezinha com responsabilidade, sempre com a nossa KTO. E terminando com Délio Freitas. Curte um 120 com o Clóvis, o enfermeiro Clóvis, ou com o bezerro Tobias, que eu esqueci o nome. Eu que lembrei o Tobias aqui. O Clóvis já ficou para trás na minha vida. O Tobias é o cara do momento. Beijo para vocês. Boa semana de Champions. Vai Corinthians e vamos que vamos. Tchau.